vocês? Na aula passada nós tivemos uma tarefa de casa e hoje a gente vai vir corrigindo, tá bom? Ainda trabalhando frações, partes do todo. A aula de hoje acontece no dia 28 de maio, 28/5. E as páginas que nós vamos realizar serão as páginas 7 e 8. Então essas duas páginas nós precisamos colocar a data do dia 28/5, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. Vamos corrigir a nossa tarefa aí. 4. Represente os números a seguir com uma fração. Nós temos 1/3. Nós vamos ter a fração 1/3. 6/9. Nós vamos ter a fração 6/9. 2/10. Então, nós vamos ter a fração 2/10. 19/30. Nós vamos ter a fração 19/30. 4/15. Nós vamos ter a fração 4/15. 40 centésimos. Nós vamos ter a fração 40/100. E aí a última, 12 milésimos. Nós vamos ter a fração 12/1000. Acertaram? Corrige aí para ver se fizeram certo. Número 5. Escreva uma fração cujo numerador é o número. Então, todos esses primeiros aqui vão ser numerador e o próximo é o denominador, tá bom? Então, na letra A, nós temos aí que vai ser 3/8. B vai ser 10 e o denominador, o numerador vai ser 10 e o denominador vai ser o dobro do numerador. Então, a gente tem já o 10 aqui como numerador e o denominador é o dobro do numerador, que nesse caso aqui é 10. Qual é o dobro de 10? 20. C vai ser 5 o numerador e o denominador é uma dezena. A gente já sabe que uma dezena é 10. D, o numerador é 1 e o denominador é uma centena. Uma centena a gente sabe que é 100. 6. Escreva as frações representadas pelas figuras a seguir. Então, nós temos esse primeiro, uma figura que foi dividida em 3 partes e as 3 partes estão pintadas. Então, a gente vai ter a fração 3/3. Todas elas é a mesma coisa, todas estão pintadas. Então, nós temos aqui 7/7, uma figura foi dividida em 7 partes e foi pintada às 7. Aqui nós temos 9/9, figura foi dividida em 9 partes e foi pintada a 9. E aqui nós temos 11/11, né? Que a figura foi dividida em 11 e as 11 foram pintadas. Confere aí se fizeram certo. Nós temos aí o pontinho. Essas frações representam, aí nós temos aí uma parte menor do que o inteiro ou uma parte maior do que o inteiro. Nós vamos visualizar que é exatamente o inteiro, né? Porque foi pintada todas as partes. 7. Uma semana tem 7 dias. Considerando a semana como o inteiro, que fração representa um dia dessa semana, tá bom? Então, o inteiro vai ser considerado os 7 dias. E ele quer apenas um dia dessa semana. Então, é um dia dos 7 dias. Então, é 1/7. 1/7, tá bom? A gente tem aqui a letra número 8, perdão. Um ano tem 12 meses. Considerando o ano como inteiro, que fração do ano representa a letra A? 1 mês. Então, o inteiro vai ser 12. Foi dividido em 12 partes, tá bom? E ele quer aqui um mês dos 12. Então, a gente tem a fração 1/12. A letra B, um bimestre. Um bimestre são 2 meses. Então, no caso aqui vai ser 2 meses dos 12, tá bom? Agora, letra C, letra D e letra E, vocês vão pausar o vídeo e vão realizar. Voltando aqui, um trimestre são 3 meses. Então, vai ser 3 meses de 12. D, um semestre são 6 meses, então nós vamos ter 6 de 12. E letra E, um ano, são 12 meses dos 12, tá bom?
Confere se fizeram certo. Aí nós temos o número 9. A figura a seguir foi dividida em partes iguais, tá bom? Pausa aí, realiza a letra A e a letra B. Voltando aqui, que fração da figura representa a parte colorida de azul? Então, nós vamos ver quantos foram pintados de azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no total tem quantas partes aí? São 14 partes. Como que nós lemos essa fração? 6/14. B. Que fração da figura representa a parte colorida de amarelo? Quantos foram pintados de amarelo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 de 14 partes. Como se lê essa fração? 8/14, tá bom? Nós temos a número 10. A figura a seguir é composta por cubos iguais. A primeira coisa que a gente tem que observar é que nós temos aqui, ó, observa a parte de cima, tá? Nós temos um cubinho, 2 cubinhos, 3 cubinhos, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, na parte superior aqui nós temos 9. Na parte do meio também vamos ter 9 e na parte de baixo também vamos ter 9. No total tem quanto? Para a gente saber, a gente só basta multiplicar 9 vezes 3, a gente sabe que é 27. Então, nós temos 27 cubinhos aqui. Letra A, escreva a fração que representa a parte colorida da figura. Então, a gente já falou que nós temos 9 em cada partezinha dessa. Então, aqui a gente tem 9 na de baixo e 9 na do meio. Então, 9 e 9 já são 18. 18, a gente tem 2 pintados aqui em cima. 18, 19, 20. Então, a gente vai ter 20 pintado do total, que é 27. Letra B, escreva a fração que representa a parte não colorida da figura. Observa que a gente tem 27 partes iguais e foram pintados 20. Quantos que faltam para pintar? É as que não estão coloridas. Logo, a gente visualiza que faltam 7 de 27, tá bom? Aí a gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente trabalhou a representação de frações com numerador, denominador, né? A gente também entende que a ideia do inteiro ser dividido em partes iguais, que é assim que a gente trabalha a fração. Sempre precisa ser dividido em partes iguais, tá bom? Na próxima aula, a gente vai continuar fazendo as atividades, tá bom? E vai trabalhar frações maiores do que o inteiro, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos seguindo aí a mais uma aula de História de Rondônia. Hoje, 28/5/2020. Agora vamos falar aí sobre uma sociedade chamada Quilombo, Quilombo de Quariterê. Já ouviram falar nessa sociedade aí, nessa classe de sociedade aí? Era, na verdade, Quilombo de Quariterê. O que significa Quilombo para vocês? Quilombo de Quariterê nas páginas 27 a 30, certo? Vamos lá. Com a construção de rodovias a partir de 1960, muitos imigrantes chegaram à nossa região. Mas como que eles chegaram à nossa região? Através da colônia portuguesa, que trouxeram aí muitos africanos, né, para a nossa região, para trabalhar aí na nossa região. E aí muitos desses trabalhadores, eles formavam quilombo. Mas como é que eles formavam esse quilombo? Eles fugiam desses colonizadores, dos seus senhores, e aí eles fugiam para dentro da mata. Assim que eles fugiam para dentro da mata, eles formavam como se fosse uma colônia, como se fosse aí uma sociedade de pessoas que moravam nessa região, certinho? Então, a gente vai conhecer um pouco das características dessa população. Vou deixar para vocês aí a correção da página 29, vocês vão fazer certinho aí, verificar no livro de vocês, ok?
Vamos seguindo então lá com o nosso assunto, né? Isso aqui foi tudo que nós vimos durante as nossas aulas anteriores de História de Rondônia. Então não vou nem explicar para vocês, porque eu sei que vocês já estão sabendo muito bem desse assunto aí. Os projetos, algumas das características, movimentos políticos e sociais também que nós vimos durante as nossas aulas anteriores. Agora vamos ao nosso assunto sobre Quilombo de Quariterê. A resistência foi uma maneira encontrada pelos africanos escravizados e seus descendentes para que protestar contra as agressões e a sua vida, além da sua liberdade também, contra os seus senhores aí. Eles eram que maltratados, não tinham boas condições de vida e aí eles acabavam sendo resistentes, eles acabavam fugindo aí. Um desses foi o Quilombo de Quariterê. Quilombo, né? Eram o quê? Povoações, criações em locais de difícil acesso, nas matas, nas florestas, nas serras e por escravizados que fugiam de seus proprietários e por outras pessoas que buscavam melhores condições de vida. Então era só apenas os escravizados que fugiam? Não, existiam também os indígenas. Alguns indígenas também, eles colonizavam esses locais aí. Os quilombos eles foram criados durante o período em que existia a escravidão no Brasil. Um dos mais conhecidos aí é o Quilombo de Quariterê, também chamado de Quariteté ou Quilombo do Piolho, porque ficava aí às margens do rio Piolho ou chamado rio Quariterê também. Desenvolveram dentro dessa sociedade aí, dentro do quilombo, o que eles desenvolveram? Desenvolveram a agricultura para a sua sobrevivência. Existiam aqueles que eram mais rebeldes e saqueavam algumas coisas aí dos seus senhores, mas era muito difícil eles fazerem isso, porque existiam regras dentro desse quilombo e não eram regras assim tão simples não. Se por acaso eles fugissem, né? Se eles fugissem, eles acabavam sendo mortos ou até mesmo eles acabavam sendo aí, durante o caminho, eles acabavam sendo mortos ou eles acabavam sendo torturados. Por que aconteciam isso? Porque as pessoas que viviam dentro desse quilombo tinham medo. Se algum deles fugisse ou saísse dali, acabava contando para alguém a sua localização. Então, era bem perigoso mesmo a questão, né, de fuga aí dos quilombos. Era governado por uma rainha, Rainha Teresa, né? Ela foi o grande auge, ela que administrava esse quilombo, ela que separava a função das pessoas dentro deste quilombo. Realizavam trocas de produtos nas cidades e também eles auxiliavam na libertação de outros escravos. Então essa é alguma das características aí do Quilombo de Quariterê, certinho? Seguindo aí para possibilitar a sobrevivência do quilombo, seus moradores eles seguiam as regras, né, que eram regras bastante rígidas, aquilo que eu falei. Se eles fugissem, eles acabavam aí sendo mortos. Acreditavam aí, que o fugitivo poderia colocar em risco a comunidade do quilombo, uma vez que este escravizado poderia contar a outras pessoas a sua localização, ok, meus queridos? Essa foi algumas das características do quilombo. Então vocês vão fazer a leitura. É pouquinha coisa, né? É sim, o assunto é bem pequeno. Como atividade vai ficar a página 20 e 25 aí de História de Rondônia. Não esqueçam de colocar a data no livro de vocês, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tá tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana. O conteúdo da aula passada foi sobre o capítulo 3, How are you feeling? Quem lembra? Eu espero que todos vocês lembrem, tá?
Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse quadro que a gente já viu na última aula. Por que eu trouxe ele? Porque eu vou falar um pouquinho da gramática hoje para vocês. Né? O que traz de regrinha para gente, qual a estrutura de frase que eu utilizo para responder essa pergunta do Pedro que ele fez. Are you hungry too? Vocês estão com fome também? E elas disseram yes, we are. Para início de conversa, ele não perguntou como elas estavam se sentindo, porque isso é o nome do capítulo. How are you feeling? Ok? How are you feeling? Só que ele perguntou diretamente se elas também estavam com fome. Are you hungry too? Então, para eu perguntar se elas estão determinada coisa, era só tirar a palavrinha hungry e colocar o que eu quiser aqui. Por exemplo, are you surprised? Você está surpreso? Are you cold? Você está com frio? Are you sleepy? Você está sonolento? E para responder essas perguntas que iniciam com o verbo to be are, são perguntas de short answer, que são respostas curtas, sim ou não. Por isso que elas responderam yes, we are. We, nós, e are é o verbo to be, nós estamos. Sim, nós estamos. Estamos o quê? Famintas também. Então, falando um pouquinho de gramática, how are you? É uma pergunta bem genérica que a gente escuta lá desde o início do fundamental, não é? Que a gente inicia com pouca coisa, com happy, sad, angry, e depois a gente já vai aprofundando um pouco mais, que foi o caso aqui. Já trouxe palavras novas, tired, sleepy. Essa aqui nem tinha na aula passada, mas eu coloquei aqui, que é thirsty, que é uma pessoa que está sedenta, com sede. Então, para responder essa pergunta, how are you? Ou poderia colocar também aqui, how are you feeling? Que é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Para responder isso, eu vou utilizar essa estrutura aqui. Eu vou primeiro pegar o pronome pessoal, vou utilizar o verbo to be, e seguido do sentimento, feeling, o meu sentimento, tá? Como essa pergunta está direcionada para você, que é you, eu vou responder então com I, que sou eu. Então, para responder, I am happy, or sad, or angry, or hungry, thirsty, sleepy, or tired, ou qualquer outro tipo de sentimento. Se eu fosse perguntar de determinada pessoa, aí eu ia mudar um pouquinho a estrutura. Por exemplo, se eu fosse perguntar de uma menina, qualquer menina, eu sei que mulher ou menina, eu vou utilizar o she, certo? A minha estrutura da pergunta já ia ter que mudar. Eu ia perguntar assim, how is she? Por que is? Porque a forma utilizada para she é is. Não é mais o are, tá bom? How is she? A resposta também ia combinar com a pergunta, que seria she is e algum sentimento, ok? A mesma forma eu utilizo para he, porque os dois são os casos especiais que eu tenho flexão verbal, aí eu vou ter o is, tanto para he quanto para she, ele ou ela, ok? Se eu quiser saber algum sentimento, posso também substituir o pronome por nome pessoal. Se eu quero saber como está a Cláudia. How is Cláudia? Como está a Cláudia? E aí alguém pode responder Cláudia is ou she is, seguindo do sentimento que a Cláudia está sentindo, ok? Aqui eu trouxe uma tabelinha bem explicativa para vocês. Eu espero que agora vocês tenham entendido a estrutura da pergunta e a estrutura da resposta. Por quê? Eu trouxe esse exemplo aqui. Are you sad? Já é uma pergunta direcionada, como a do Pedro, que ele falou naquele quadradinho, naquele diálogo lá, que ele fala Are you hungry too? Vocês estão com fome também? Então, no caso aqui, Are you sad? Você está triste? Como eu disse, short answer, yes or no. Se for yes, yes I am. Se for não, não estou triste, no, I'm not. Agora aqui, olhando para essa imagem, eu trouxe esse exemplo. Is she sleepy? Ela está sonolenta? Se a minha frase for afirmativa, minha resposta, yes, she is. Se for negativa, no, she isn't. Mas olhando para a imagem, ela está dormindo, eu sei que yes, she
is, ok? Então agora você vai pegar o seu caderno para copiar a atividade. A atividade de hoje é o seguinte: primeiro você vai copiar ali o cabeçalho com a data de hoje, muito importante, não esqueçam da data de hoje. Activity, e coloca aí o enunciado que diz assim: choose the correct sentence according to the pictures. Você vai copiar toda essa parte de azul, toda essa parte de preto, vai observar a imagem para poder marcar corretamente. Teacher, eu preciso desenhar essas figuras que você colocou? Não, essas figuras estão aqui para que vocês consigam observar para poder responder, ok? Então dá um pause, copia tudinho, responde que a teacher já vem com a resposta. E aí, conseguiu fazer? Vamos lá então, a letra A diz o seguinte: he is angry ou he is happy. Olhando para a carinha dele, ele está raivoso ou está feliz? He is angry, ele está raivoso. B, he is hot ou he is cold. Agora aqui, gente, se errar essa aqui, tá danado, hein? Eu sei que ele está se tremendo de frio, então a resposta é he is cold. Agora vocês vão copiar, vão dar outro pause, copia C, D e E, que a teacher já vem com as respostas. Então, conseguiram fazer as respostas corretamente? Vamos lá corrigir então. Letra C, é uma garota que está ali com uma carinha ali de ou assustada ou surpresa, não é? Então vamos ver as opções. She is in love ou she is surprised. She is surprised. Não tinha dúvidas com essa daí, né? Letra D, eu tenho mais de uma pessoa. Eu tenho um casal. Então vamos ver as opções. They are tired or they are in love. Eu sei que eu tenho um coração no meio deles, estão de mão dadas, é um casal. Então a resposta correta é they are in love, eles estão apaixonados. A letra E, vejam só, já vi muitas carinhas assim na escola. Presta atenção na carinha desse menino. He is bored or he is great. He is bored, ele está entediado. E aí, fez tudo certinho? Errou alguma coisa? Se errou, corrige. Ficou com dúvida? Se tem dúvida, anote a sua dúvida para que você depois traga até mim para que eu consiga tirar essas dúvidas de vocês, ok? Então esse é o nosso conteúdo de hoje, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido revisar tudo certinho. A gente se vê na próxima semana, galera. Goodbye! Olá, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Professor Edson Júnior aqui na nossa aula de língua portuguesa. Bem, na nossa última aula nós falamos sobre poemas, falamos algumas definições e demos alguns exemplos, né? Hoje nós vamos continuar nesse mesmo ramo de poemas, porém, vamos para os poemas visuais. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Vamos lá! E aí vamos para a definição de poema visual. O que é um poema visual? Vamos lá. A poesia visual é uma forma de expressão artística que se caracteriza quase sempre pela combinação de palavra e imagem. É um gênero artístico pequeno, de pequeno formato, que, empregando alguns poucos elementos, como a disposição gráfica de palavras e ou letras, bem como de imagens, tem a capacidade de produzir grande impacto. A mensagem do poema é captada pela visualização da forma, que muitas vezes explora aspectos lúdicos, sonoros e visuais. Vou colocar aqui uns exemplos para você observar. Certo? Observe aí na primeira quadrada aí, o aspecto de uma aranha, né? Só que aí a palavra aranha, ela só está na centralizada, como se fosse a teia. E aí nas outras palavras está escrito arre, 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 arre. Mas observe que, qual é o sentido dela? É de uma aranha. No outro, na questão, é um campo de futebol, certo? Se você observar bem, você vai ver que toda a estrutura do campo do futebol está descrita, né? No caso ali, na marca, vamos dizer assim, na marca do pênalti, tem ali o destino da bola,
Aí vem nas laterais, está escrito campo, campo, campo. E assim vai, certo? Vamos para os próximos exemplos. Aí vem uma ampulheta. Aí vem, só que observe, nesse caso da ampulheta, não está escrito somente ampulheta, ampulheta, ampulheta. Por quê? Porque a poesia, ou o poeta, pode colocar outras coisas. Ele não é obrigado a fazer tudo conforme está descrito. Ah, tem que ser somente uma ampulheta, eu vou escrever ampulheta aqui. Não, não é somente isso. Aí vem aí, vão correndo as horas e vem sem demoras. O dia de todas as contas faz o bem e vem. Aí na parte de baixo, vai a areia escorrendo e anunciando, é hora de andar a outro lugar. Deus nos ampare e prepare. Aí é no lado, para na hora final dar-lhes contas do recado. Do outro lado, pesa bem cada hora, deixa tudo arrumado. Então, ou seja, você vê que o poeta aí, ele fez a estrutura assim de uma ampulheta, porém, como eu falei, ele não somente escreveu, porque a poesia visual tem que ter tudo a ver, tem que estar escrito somente tudo aquilo que que é o objeto. Não, ele pode descrever de acordo com o objeto. Ele não pode, por exemplo, citar, vamos supor aqui, um relógio e ficar falando de um outro assunto. Então ele tem que, por exemplo, se ele usar um objeto, ele tem que usar uma poesia ou até mesmo uma descrição igual ao que está se remetendo ao objeto. Observem na imagem do meio, né, como se fosse alguém pedindo para ficar quieto ou calado. Aí a imagem da boca está escrito cale-se, e aí tem aí não senhor, a imagem da mão, não senhor, sim senhor. Então toda a descrição está falando sobre isso. No outro ali, né, está escrito doce, nutritivo, pastoso, gostoso, colorido, cremoso, saboroso, apetitoso, geladinho, vitaminado, consistente. O que seria isso? O que seria isso, hein, turma? Isso é um picolé, né? Então aí tem, se vocês observem mais uma vez, não está somente escrito picolé, 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 picolé. Não, ele está dando toda a descrição que se remete a um picolé. Então ele fez a estrutura de um picolé e fez a descrição de um picolé, certo? E aí vamos para os exercícios. Como vimos, alguns poemas visuais são caracterizados pelas palavras em forma do objeto, mas não é restrito somente nisso, pois o poeta pode escrever várias palavras, mas mantendo o sentido do objeto. Agora é sua vez, produza 2 poemas visuais. O tema é de livre escolha. Observação: não pode ser um que você já tenha feito. Use sua criatividade e faça outros. E não esqueça de colocar a data. Certo, turma? Então, na nossa aula de hoje, nós vimos a definição de poema visual e foi dado alguns exemplos para vocês. Então, faça as atividades e não esqueça de colocar a data, tudo bom? Essa é a nossa aula de hoje. Um abraço virtual para vocês. Estou com saudade e até a próxima.